Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, uma palavra que nos dá instrução, uma palavra de ânimo para todos, amém? A palavra que eu vou deixar aqui hoje está escrita no livro de Jeremias 14, verso 19. É uma palavra abençoada. A palavra do Senhor fala que o povo estava corrompido e não queria obedecer a Deus, e muitos profetas estavam profetizando que não ia haver fome, não ia haver guerra, que estava tudo bem. Mas no meio daquela cidade ali de Jerusalém, a palavra do Senhor fala que tinha um profeta que era profeta, que não era um profeta falso, era um profeta que temia a Deus e que ouvia a voz de Deus. E esse profeta avisou o povo que a cidade estava correndo um grande risco de passar por um período de fome, de passar por um período de guerra, que ia acontecer, que Deus já tinha determinado. E os profetas estavam falando que não ia ter guerra, não ia ter fome. Mas Jeremias vinha e contestava: vai haver guerra, vai haver fome. Com a palavra de Deus, a palavra fala que houve a guerra, houve a fome, e o povo de Jerusalém passou por uma grande fome, uma grande tribulação, por causa de seus erros, seus pecados, e por não ter ouvido a voz de Deus. Então nós precisamos de entender que sempre que Deus nos dá um alerta, nós precisamos de ouvir a voz dele e pedir a Deus misericórdia para nos perdoar, que muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas, que não estamos agradando a Deus. E Deus vem com os avisos em sonhos, muitas vezes usa um profeta, até mesmo uma criança. Deus tem várias formas de falar conosco, de nos avisar, mas muitas vezes nós não damos atenção. Então chegou um momento que o profeta Jeremias começou a clamar a Deus para Deus ter misericórdia. E vou deixar aqui algumas palavras no livro de Jeremias 14, verso 15. Jeremias 14, 19. A palavra fala assim: ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Porque nós feriste tanto que não podemos ser curados. Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos os nossos pecados e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos desprezes. Não deixe que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com o teu povo, e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações podem fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas as coisas. Amém. Até aqui. Eu li do 19 até o 15. A palavra fala que Jeremias chegou a um ponto que ele começou a clamar a Deus para lembrar das promessas que o Senhor tinha feito. E aqui ele já estava em ruínas. E ele começou a buscar em Deus, começou a confessar em Deus os seus pecados, os pecados dos antepassados, os pecados do povo que o povo tinha cometido.
começou a se humilhar na presença de Deus, para Deus poder ter misericórdia e parar o castigo sobre aquele povo. Mas a palavra do Senhor fala que chegou um momento que Deus falou para Jeremias: Jeremias, não clama mais por este povo, não ore mais por este povo, porque eu não vou ouvir a sua oração e não vou ouvir o clamor desse povo mais, porque aquele povo estava terrível, aquele povo estava rebelde, aquele povo não queria o conserto da vida deles, eles queriam fazer só o que era errado. E Jeremias sofrendo pelaquele povo, pela nação. E eu vejo que nos dias de hoje também não é muito diferente. Muitas vezes o povo sabe o que é certo, mas prefere viver contrariando a Deus, fazendo coisas erradas, não se arrepende, não volta fazer o que é certo, o que agrada a Deus, só procura fazer mais e mais o que é errado. E até mesmo, muitas vezes, ignoramos os alertas de Deus. Nós precisamos de fazer um exame de consciência, precisamos de analisar a nossa vida e precisamos de corrigir os pontos, os erros de nossa vida. Precisamos sempre estar fazendo isso, mostrando para Deus que nós estamos interessados em uma vida correta, que nós estamos interessados em mudar de atitude, de práticas erradas, para que podemos viver em paz com Deus, viver sob a proteção divina do Senhor e viver as promessas do Senhor. Porque nós não vivemos as promessas do Senhor, que Deus nos prometeu, sem essa conexão com Deus, sem estar em paz com Deus. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus e andar segundo a vontade dele, obedecendo em tudo, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida. E aqui o povo saiu da direção de Deus e não queria mais voltar para a direção, queria ir mais, fazer coisas erradas, indo mais e mais vezes para longe. Chegou o momento de Jeremias sofrendo ali, porque todos estavam sendo destruídos. E Deus falou com Jeremias: não ore mais por esse povo, eu não vou mais ouvir a oração desse povo, não clama mais por esse povo. A situação chegou num ponto tão crítico. Então nós também precisamos de mudar, nós precisamos de clamar a Deus e mostrar para Deus que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, dos nossos erros, viver uma vida correta que agrada a Deus em tudo, para que as promessas dele se cumprem em nossa vida. Amém? Então fica aí essa palavra, uma palavra de instrução para todos. Deus nos abençoe.